Coloca aqui os números do Depay no Corinthians. 42 jogos, nenhum gol em clássico. Isso pesa. Nenhum gol em clássico. Foram 9 clássicos que ele jogou, nenhum gol. Marcou 13 gols, são 4 músicas, Boa. 14 assistências, um documentário publicado e um título que foi o Paulista. Lógico, não vamos também jogar a culpa da desgraça, da lama, Só do nele. limbo que está o Corinthians, né? Que é uma vergonha que está acontecendo com o Corinthians. Não é culpa do Depay. E 6 pau estão devendo pra ele em premiações desde maio. Só ver se não está devendo mais coisa, viu? Só ver se não está devendo mais coisa. A notificação que ele Mas mandou olhando é aqui, o Kleber, são bons números do... Até agora, o Depay foi bom pro Corinthians, foi bem, jogou bem, dentro de campo, resolveu. Eu acho que em alguns momentos ele foi importante pro Corinthians, Benja. No ano passado ele foi muito importante pro Corinthians, no Paulista esse ano ele foi importante pro Corinthians em vários jogos. É óbvio que se espera muito mais do Depay, até pelo nome que ele tem, pelos clubes que ele já jogou, pela história que ele tem na seleção holandesa. Mas eu acho que eu vi o Depay fazer grandes jogos com a camisa do Corinthians. Óbvio que é o que você acabou de dizer, todos os problemas não pode jogar nas costas dele. O Corinthians vive, como eu disse aqui já outras vezes, a maior crise da história do clube, na minha opinião. Não, e é mesmo. Né? Na minha opinião, eu acho que é a pior crise. Eu nunca vi o Corinthians viver um momento como está vivendo. Então, não sou advogado do Depay, mas ele veio jogar no Corinthians também num momento muito complicado da história do clube. Ô, Zé Love, são bons os números do Depay até agora? Olha, se você vê em questões de um meia, porque ele é um meia, o Depay. Se você pegar o número dos outros meias do Brasil de time grande, eu não sei se chega a esses números, né? Eu acho que o momento que o Corinthians vive, né? Desculpa cortar vocês, velho. O que tá acontecendo com o futebol, velho? Não, mas eu falo Um jogador do nível do cara. Um meia que tem 42 jogos. Um exemplo, se você contar ali o gol com a assistência, cara... Gente, deixa eu falar algo pra vocês, cara. Não são o cara é titular da seleção holandesa. Não. Jogou na Europa. Eu não acho pouco. Gente, isso são números... Os números deles não são... Gente, são números brasileiros. Se você pegar um cara que é meia, com a qualidade do time do Corinthians hoje, eu não acho que os números deles são baixos. Gente, são números comuns para um jogador que ganha 5 pau por mês. O problema é que o Corinthians paga o Depay como se fosse o Van Basten. E ele não é o Van Basten. É isso que eu tô querendo falar. E não tá desempenhando nem como Depay. Mas aqui, por exemplo, que nem o Zé Love falou, quando o Garro não tava jogando, ele tava meio que jogando improvisado de meia. Mas quando o Garro tá em campo, é ele e o Roberto lá na frente. Mas os números aqui, Benja, se você pegar mesmo aí, é um gol, uma assistência a cada 2 jogos, mano. E são 27 participações no jogo. Até menos. Então ele tem uma participação aí efetiva dentro de campo. Só que é o que o Mauro falou. Eu esperava muito mais hoje do Depay, diante do que ele foi contratado para fazer, do que ele tem feito. Esses números, eles não são ruins? Não são ruins se fosse o Thales Magno. Aí tá ótimo, beleza. Agora, se é o Depay ganhando o que tá ganhando, uma estrela mundial... Por exemplo, o Suárez, quando veio pro Grêmio. O Suárez fazia muito mais chover do que o Depay faz no Corinthians. Foi vice-campeão brasileiro. Mas eu não consigo entender os parâmetros de hoje. Mas hoje o futebol brasileiro virou isso. O cara marca 11 gols no ano, é artilheiro, é craque. Entendeu? Isso gente, o cara jogou 9 clássicos, ele não marcou um gol. O cara marcou um também não gol. marcou um gol em clássico, você fala que é craque. E o Kleber falou uma coisa também. No ano passado ele foi um dos grandes responsáveis. Não, peraí, o Estevão... Pelo não rebaixamento. O Estevão é um menino de 17, fez 18 anos agora. Mas é um garoto prodígio. Qual que é a idade do Depay? Tem 30? 36, 30. Não, 31, por aí. Será que é só Vou isso? comparar o Depay com o Estevão. Mas como não? Estamos comparando aqui jogador, irmão. Não, pô, o Depay tem 31, mas o Estevão é um menino que acabou de subir, acabou de ser O vendido. Neymar com 17, ele fazia gol em clássico, irmão. Tudo bem, mas eu não tô comparando o Neymar com o Estevão. Eu tô falando do Depay, cara. O Depay é um jogador que veio aqui com uma estrela, uma contratação bombástica, um jogo titular da seleção holandesa. Eu não vejo nada demais nos números, gente. Hã? 31 mesmo, Depay. Eu não vejo nada demais nesses números. Tem 14 assistências. Porra! Caramba, só falta não dar. 13 gols em 42 jogos. Ele é efetivo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Arena SBT, onde o apresentador Benja e o comentarista Mano acabaram aí descendo
a lenha aí no holandês Memphis Depay. Para quem não está entendendo nada, o atacante acabou aí voltando a cobrar o Corinthians, né? E até ameaçando a não se reapresentar dia 28 de junho no CT Joaquim Grau. Então, ele também ameaçou o Corinthians, né, de rescindir o contrato com o Timão, porque o Corinthians deve para o Memphis um valor estratosférico de quase 6 milhões de reais, entre premiações, né, e várias outras coisas que o Corinthians não pagou o Memphis. Inclusive, a conquista do Paulistão, o Corinthians acabou não pagando o Memphis até hoje. Lembrando que o Memphis ganha no Corinthians aproximadamente 3 milhões de reais por mês. O contrato do Memphis foi muito mal elaborado, na minha opinião, pela diretoria do Corinthians. Então tem uma cláusula, né, específica que diz que o Memphis, a cada 15 participações em gols, recebe aí 1,5 milhão, né? Coisa. Mas se ele ganha para marcar gol, né? Porque ele é atacante, porque o Corinthians fez esse contrato aí, né? Péssimo começo. Isso tudo aconteceu na gestão de quem? Na gestão do presidente Augusto Melo, né? Havia um acordo que se o Corinthians fosse campeão paulista, ele receberia 4 milhões e 700. E o Memphis, através dos seus advogados, acabou aí acionando o Corinthians em 15 de março para receber esse dinheiro, e agora acionou essa semana de novo. O Memphis está cobrando aí direito de imagem, como falei, né? Que gira aí um valor em torno de mais 1,5 milhão de reais. Memphis, através de seus advogados, acabou notificando, né, o clube, né? E os advogados do Memphis, né, disseram que eles foram ignorados pela diretoria corintiana. Lembrando que nessa época quem estava, né, no clube era o presidente afastado Augusto Melo. Ontem os advogados do Memphis, né, voltaram aí a notificar novamente, né, para receber essa dívida. E o presidente Osmar Stabile, né, alegou que não tinha conhecimento dessa dívida. Porém, Memphis quer o pagamento, né, o quanto antes possível, senão ele pode não reapresentar, né, e até rescindir o contrato. Lembrando que se o Memphis rescindir o contrato, ele terá que pagar uma multa aí de 5 milhões de euros. Isso não é dinheiro para um jogador como o Memphis Depay. E aí eu tenho ouvido muita gente na internet, né, comentando, né, sobre o Memphis, dizendo, será que isso aí não é um gatilho do Memphis? Tendo em vista que, segundo a imprensa turca, o Besiktas tá interessado no Memphis Depay. Então eu acredito que para o segundo semestre é muito difícil a continuidade do jogador. E aí o Mano, o Benjo, eles todos aí estão revoltados com o Memphis, não por causa que não recebeu, porque quem trabalha tem que receber, mas por causa que o Memphis é tratado com, assim, muito mais do que ele faz. Tanto o Benja quanto o Mano entende que o Memphis entrega pouco no Corinthians por tudo que ele ganha, né? É um jogador tratado como Van Basten aí, né? Mas joga muito menos. E aí ele tem entregado pouco. Até porque não conseguiu marcar gol em clássico, né? Foi desclassificado o Corinthians de forma vexatória na pré-Libertadores. Foi desclassificado o Corinthians de forma vexatória, né? Vergonhosa na Sul-Americana. Detalhe. E nesses jogos que eu estou citando especificamente, o Memphis não jogou nada. Ficou muito aquém, ficou muito abaixo. E por isso o Memphis, por isso o Benja e o Benjamin Bach acabou aí cobrando o Memphis duramente e dizendo que esperava mais. Entrega muito pouco por tudo que ele ganha. E aí, fiel? Vocês concordam com o Benja, com o Mano? Qual que é a opinião de vocês? Realmente, se o Memphis sair do Corinthians, seria um bom pro Corinthians? O custo-benefício do Memphis é muito caro? O Corinthians contrataria um outro jogador que jogaria, entregava mais pro Corinthians e ganharia menos? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!